o que eu santifiquei. E então, quando eles começaram a prantear, quando eles começaram a chorar, porque você sabe que quando José se deu a conhecer os seus irmãos, eles ficaram chocados. Eles perderam o chão debaixo deles. E falou: vocês estão vendo? Por isso, irmãos, quando o diabo trabalha, como ele tem trabalhado, ele vai continuar trabalhando. Nossa guerra não é contra a carne e o sangue. Não é contra nenhum irmão, não é nem contra uma irmã, é contra o diabo. Porque muitas vezes as pessoas nem sequer sabem o que estão fazendo. E os irmãos de José não sabiam que o que eles estavam fazendo era um propósito de Deus. Mas quando José tirou aquele turbante egípcio, com a cabeça rapada, como era o costume dos egípcios, parou de falar em egípcio e começou a falar em hebraico, e disse: eu sou José, o vosso irmão, que vocês venderam para cá. Mas antes disso, José ficou como estranho para eles, como hoje Jesus está como estranho para eles. Você vê os rabinos dando entrevistas, eles dizem: não, esse Yeshua foi um grande homem, mas ele não é o Messias. Eles estavam vedados. Por quê? Porque José estava falando na língua egípcia, com o tradutor. E eles não sabiam que José entendia a língua deles. Mas quando José começou a pôr prova sobre eles, um virou para o outro e falou assim: você sabe o que é isso aí? É Deus requerendo o sangue do nosso irmão. Agora imagine José ouvindo aquilo. Imagine José escutando aquilo. A Bíblia diz que uma hora ele teve que se retirar, ir lá para um canto e chorar. Chorar, lavar o rosto e voltar. Aí quando ele se deu a conhecer, ele disse: eu sou José. Em vez de eles se alegrarem, eles se congelaram. Falou: não, peraí, agora nós estamos mortos. José disse: não fica assim, meus irmãos. Se vocês não tivessem me jogado naquele calabouço, se vocês não me tivessem me vendido para Potifar, se vocês não tivessem feito o que vocês fez, você estaria morto hoje. Vosso pai estaria morto. As nações em volta estariam mortas. Mas Deus fez todo esse percurso, colocou ódio em vocês, fez com que aquela mulher mentisse, me colocou na prisão. Sofri igual um condenado, fiquei anos e anos dentro daquele calabouço, dentro daquela prisão, sem dever nada. Mas uma coisa, meus irmãos, eu sabia: Deus era comigo. Essa é a coisa mais importante. É que você tem que saber que entre você e Deus está tudo certo. E aí o resto é o resto. O resto é o resto. E ele disse: vocês não pesem o vosso coração, porque isso aí foi preservação de vida. E aí eles foram lá e abraçaram, e choraram, e se alegraram. E aí voltaram felizes e falaram para Jacó: teu filho vive. Esse o quê? Ele disse: não, acho que por certo. Ele falou: como é que nós vamos falar para o pai agora? Mentirosos, descarados. Mas eles voltaram felizes. Nosso irmão está vivo. E ele, irmão, pai, ele é o segundo do Egito. Ele é o segundo no Egito. Somente no trono Faraó predomina, mas o resto está na mão de José. E nesta noite, Deus só predomina no trono, enquanto o corpo de Jesus faz intercessão. E o Todo-Poderoso está lá no trono. Mas sem Jesus, não movia um cão, movia a língua no Egito. Aonde José passava, todos os joelhos se dobravam. Nada poderia ser feito sem José. E o que isso nos faz lembrar? De Atos capítulo 4, verso 12. Em nenhuma outra salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado para que possamos ser salvos, a não ser o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí então, quando Deus terminar e arrebatar sua igreja, ele volta a tratar com esses 144 mil. Então é isso que o profeta está dizendo: estas almas que estão clamando: até quando ao Senhor? Não se trata da noiva. Seguindo aqui ele diz, né? E a cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo,
até que também se completasse o número dos seus conservos, dos seus irmãos, que haveriam de ser mortos como eles foram. Agora, porque eles, nesta ocasião, se você notar, este quinto selo sendo aberto, veja, a igreja se foi. Simplesmente não pode ser almas debaixo da igreja primitiva. Agora, por favor, se for para vocês me darem atenção a isto, deve ser agora, porque esta é uma grande controvérsia. De modo que quem ouça atentamente agora, e vocês estão com seus papéis a escrever agora, quero que notem. Agora, estes não podem ser estas almas, porque as almas dos justos martirizados e o povo justo, a igreja, a noiva, já foi levada para cima. De modo que eles não estariam debaixo do altar, eles estariam na glória com a noiva. Agora, observe, porque eles foram no arrebatamento. No capítulo 4 de Apocalipse, eles foram arrebatados. Agora, quem são estas almas então? Essa é a coisa seguinte, como nós vimos aqui, são os 144 mil, né? São os judeus que morreram durante a perseguição de Hitler do passado, que estão lá aguardando os 144 mil também ser martirizados para ser completado. Aí serão completados o número dos seus conservos, dos seus irmãos, e aí então Deus encerrará com eles. Compreenderam, meus irmãos? Paulo disse: se algum outro, até mesmo um anjo, pregasse um outro evangelho, porque não quero, irmãos, que ignoreis. Agora, só finalizando com a escritura, o segredo. Para que não presumais de vós mesmos, aí está, o endurecimento veio em parte sobre Israel até que cumprisse a plenitude dos gentios, que a plenitude dos gentios houvesse entrado.